todos vocês, meus amigos da Rede Amigo Espírita. Quarta-feira, dia 21 de dezembro, aqui estamos, eu, José Queiroz e Mari Lourdes, para mais um Página Aberta, o programa feito para que a gente possa, de fato, verificar a questão dos ensinamentos, das pérolas que Emmanuel trouxe para o nosso enriquecimento, do Evangelho. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do livro Ceifa de Luz e, com base nesse texto, nós vamos o aprendizado hoje que Emmanuel nos traz a respeito do ponto 22, renovação em amor. Isso. Olha mesmo, que interessante e que oportuno, como sempre. Não é verdade? Vamos lá. Até porque estamos num momento bem importante, onde em todos os lares se fala nessa renovação, nessa necessidade de renovação, principalmente chegando o Natal, próximo do Natal. Então, estamos bem em sintonia com esse tema, que é proposto hoje para que possamos conversar. E o versículo que Emmanuel vai se pautar, para fazer essa análise, é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E ele começa, nessa carta, a gente vai ler só para contextualizar e chegarmos no versículo que nos importa no sentido do trabalho de hoje. Mas que tiver interesse, pode buscar, ler toda a carta para ir compreendendo a fala de Paulo, no sentido das orientações que as cartas sempre tinham esse intuito, de esclarecer, de fortalecer aqueles que estavam no desenvolvimento de elevar o cristianismo. Então ele começa dizendo: não demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e o guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivesse autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenados, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, e aí chega o versículo, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E é interessante, sempre é oportuno frisar o porquê dos títulos de Emmanuel. Então, renovação. E ele não fala renovação pelo sofrimento, ele não fala renovação pelo sacrifício, ou até, Melry, pela oportunidade, mas em amor. Em amor. Porque
tudo é relevante. Até a preposição, né? Até o termo que Emmanuel se utiliza para unir as palavras, ele tem um quê? Porque esse em aí também não está ao abandono, né? Não está ao acaso. Que a gente observa que é como se o foco da gente não pudesse se dispersar, não pudesse sair, porque ele está ali, contido, né? É como se fosse uma questão até de obrigação. Então, vamos verificar no contexto da nossa vida as situações que nos são colocadas e o porquê a gente tem que focar, tem que estar em amor. Será que isso faz uma diferença? Será que isso propositadamente vai nos levar a um caminho de fato de superação, de renovação? Como diz o próprio conteúdo, vamos à primeira base do que Emmanuel nos passa. Ele já começa a nos falar com a questão das crises, né? Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Então, largamente fica claro aqui a assertiva de Emmanuel com relação à justiça, à plenitude da lei de Deus, que, independente do que uns ou outros compreendam, não dorme. A lei de Deus não dorme. Deus não dá, né, de vez em quando, pelo excesso de trabalho, aquele cochilo, e nesse cochilo acontece coisa errada. Isso não existe. Tudo tem uma questão justa, natural, e tudo tem um quê. Nada foge desse quê, dessa questão, né, da que os aspectos de desenvolvimento nosso, das ações, do nosso passado, ou seja, o conteúdo de tudo que a gente vai amealhando ao longo do tempo, está naquele momento, naquele fato proporcionando. Porque, como o Espiritismo ele tem um aspecto muito forte em todas as bases que sustentam a vida, a base intelectual, que é a científica, a base filosófica, que é o pensar, e a base moral, que é a questão do processo de religare, né? Quando a gente fala em religião, no Espiritismo, é aquele processo de retorno a Deus, é aquele processo de você despertar, tal qual aconteceu ao filho pródigo, que você estava na lama, que você comia a ração dos porcos, que você estava, sabe, sem nada valer mais e que você não precisava daquilo, que você sempre foi, será muito mais. Porque você tem um pai que criou, que é dono e que você é filho dele. E que nesse processo você tem um valor mais do que essencial na vida e para a vida. Então, nessa questão, a lei de causa e efeito, ela vai sempre ponderando tudo. O pensar, o agir, o proceder e principalmente os fatos da efetivação dos processos. Porque muitas vezes a gente pode simplesmente levar um pensamento e na vigilância que o Cristo nos consinta, né, de estar sempre orando e vigiando sempre, a gente dá aquele freio e verificar que não é oportuno, não é interessante e fazer diferente. Aí o que não foi efetivado também não vai proporcionar perspectivas de desagrado. Obviamente, quando você efetiva aquilo ali, porque tudo, é tão interessante isso, porque tudo surge no mundo do invisível. Né? Nós estamos aqui materializados, mas proviemos, todos nós, do plano do invisível. Somos espíritos, energias muito mais sutis que
pela oportunidade e necessidade de aprimoramento, trabalho, a gente densifica essa energia, mescla uma roupa, um conjunto novo, na perspectiva dos fatos e acontecimentos que só essa oportunidade, a oportunidade vivenciada na matéria mais densa, vai proporcionar para esse desenvolvimento, para esse crescimento, para esse processo de aquisição, não é? Então, as ideias também vão nesse processo. As realizações, as efetivações na materialização do fato. Primeiro, ela surge no invisível. E se ela vai ou não concretizar, da mesma forma que nós, quando partimos do plano do espírito para o plano da matéria, temos toda uma ideação de processo, de plano, e muitas vezes a gente se desvia dele, arcando, obviamente, com a consequência, no plano das ideias também. Nem sempre a gente vai efetivar aquilo que a gente está pensando. Quando é um efeito positivo, sempre é oportuno a gente idealizar e corporificar. Mas, vindo pelo plano do processo da necessidade do aprendizado, obviamente, muitas ideias truculentas, erradas, vão nos surgir. Mas se eu estou nesse entendimento, nessa perspectiva do código de ética, moral, de conduta, que é o Evangelho, seguindo os passos do governador espiritual, na figura do Cristo, do seu exemplo, da sua corporificação, do que devemos ser como homem integral, aí a gente tem tudo para dar certo, para evitar, né, sequelas, consequências que vão desagravar, que vão fazer com que a gente fique mal. E aí, essas crises, naturalmente, elas vão nos visitando e aí a gente tem que pensar se elas estão surgindo, se elas estão vindo, se os problemas estão acontecendo, tem um porquê. É uma sintonia vibratória do plano do invisível que eu corporifico, que eu atraio para o plano material. E aí a lei de causa e efeito, ela está sempre nessa ação. Aí as pessoas vêm muito para aquela questão, não, mas Deus está punindo, Deus está castigando. Uhum. É o sofrimento que é necessário, que está escrito, que tem de vir para que eu melhore, para que eu me transforme em algo melhor. Absoluto. Essas ideias, a doutrina espírita não comunga, não nos proporciona esse entendimento. Porque se a fé raciocinada nos faz refletir no contexto do equilíbrio, da harmonia, que é o amor, e o próprio Emmanuel diz, renovação em amor. Obrigatoriamente, para nos renovarmos, para sermos melhores, precisamos do processo do amor. E Jesus mesmo foi claro quando ele falou, misericórdia quero, sacrifício não. Então fica bem claro essa questão. Se nos surge esse processo, é porque não é um processo punitivo, mas é um processo corretivo, quase que não sabe. Corretivo, né? Corretivo. De corrigir. De corrigenda. Que a lei me faz vir à tona para eu perceber que estou em erro. Porque toda vez que a gente se afasta de Deus, vem o sofrimento, vem a dor. Toda vez que a gente retorna para Deus, vem a gratificação, vem o alívio, vem o sentir-se bem. E nos planos da existência a gente vai percebendo muito bem isso, não é? E é por isso que Emmanuel fala, é justo medite nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo. Agora, olha a palavra que ele usa, impositivo. Impositivo. De burilamento espiritual. Ou seja, neguinho, você não está aí para brincadeira.
Você está aí porque você precisa, você tem o Cuidar, né? dever, a obrigação de cuidar e crescer espiritualmente. Porque todas as nossas ações, elas são submetidas às leis de Deus. E toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, que é a lei da natureza, a lei de harmonia, nós criamos um espaço que nós precisamos equilibrar. E aí é que vem, né, esse equilíbrio que nós precisamos resgatar, o equilíbrio das coisas, muitas vezes vai vir do tamanho da ação que eu cometi, né? Então, o que eu tenha feito, né, a ação que eu fiz, que transgrediu a lei de Deus, do mesmo tamanho eu vou ter que colocar em equilíbrio. E aí a grande questão é que... Como eu estou fazendo? Não é nem isso. A compaixão de Deus é tamanha que vai nos dar condições de equilibrar por vários caminhos. Por isso que ele coloca a renovação em amor. Eu vou ter a opção de renovar o equilíbrio das coisas em conta-gotas, em amor. Porém, não ficarei sem restabelecer este equilíbrio. Por isso que ele diz, é natural que reflitas no impositivo. Eu transgredi uma lei e essa lei precisa ser restabelecida em mim. Então, impositivamente, a lei vai vir. E por isso que eu acho, isso que Queiroz falou, da sintonia. Então, as coisas vão ocorrendo porque eu preciso desse burilamento. E a gente não pode estender muito isso, porque senão vai ficando cada vez mais delicado. Ele até continua dizendo que nós somos literalmente defrontados. Ou seja, a vida vai dar um jeito do fato, do acontecimento, Isso. da situação vir à tona, vir à luz, para que a gente possa cuidar desse burilamento, dessa transformação, desse pagamento, né? A gente pode dizer assim, um pagamento do que estamos devendo. Mas a misericórdia e o amor, ele sempre busca amenizar. A gente tem que lembrar disso. Uhum. Não é uma questão de fazer eu sofrer para aprender, não. Sempre que a lei puder amenizar o processo, nem se preocupe, porque a lei de Deus é amor e misericórdia. E aí, Queiroz, é tão interessante isso, né? De defrontarmos, porque há aquela história, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas acontece, eu sempre empanco nesse ponto, vai e volta, eu estou diante da mesma coisa. Então, preste atenção. Preste atenção no que a vida está possibilitando a você, porque a gente precisa entender que, pela lei de causa e efeito, o homem, nós podemos compreender as causas dos nossos sofrimentos, é muito claro. Nós não sofremos em vão, de graça. Tudo que nos acontece, ele tem um porquê, né? Então, tudo que nos aflige a humanidade, porque a gente também tem as nossas questões sociais, de individual e coletivo, né? Então, quando a gente vai compreendendo essa dimensão da lei de causa e efeito, a gente vai compreendendo as nossas más tendências, o que a gente é hoje, é justamente por isso que nós precisamos cuidar. E aí a gente pode dizer, mas essa é uma questão da doutrina espírita, de expiação, de prova, de pagar. O espiritismo é que veio com isso, Queiroz. E aí a gente tem algumas passagens do Evangelho. Olha só, Paulo, em Gálatas, ele diz o seguinte, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Sem dúvida. Então, vamos mais para frente. Jesus fala em Mateus 26, 53. Então, Jesus diz, embainha tua espada, aquele momento, todo mundo conhece a história de Pedro, que tirou a espada e cortou a orelha do soldado. E aí Jesus diz, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Olha a lei de causa e efeito.
E aí a gente tem ainda em João, Jesus dizendo de novo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Atrelou. Causalidade, ele atrela, né? Então, temos Ele mais... atrai. Atrai. Então, temos em Marcos, no capítulo 2, versículo 5, e Jesus diz o seguinte: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele fala ao paralítico. Se o paralítico recupera a saúde, porque houve ali o quê? Uma quitação Uma de dívida. quitação. Chegou o momento da oportunidade. Os né? teus pecados estão perdoados. Jesus sabia que ali era um limite, né? E aí a gente ainda tem em João 8:11... E pecado, na perspectiva do entendimento, é erro. Erro, Então exatamente. Jesus está dizendo, ó, o que você errou, você chegou no momento que foi quitado. Então, a cura vem. Né? E aí, a gente tem também, né, em Pedro, primeira carta de Pedro, quando ele diz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Só pelo amor, que condiz com o que a gente está estudando, só pelo amor é capaz de cobrir, né? Ou seja, desfazer, reconstruir, redesenhar, ressignificar os erros cometidos. Mas é importante salientar e refletir que isso tudo ocorre por um processo. Que processo é esse? Que é interessante a gente perceber isso, né? E é Emmanuel, mais ou menos, que vai nos dar a resposta. Continuando, ele diz, entretanto, pensa igualmente na lei de renovação. Se é lei, meus irmãos, se é lei, é obrigação, é dever. Renovar os passos, renovar as atitudes, modificar hábitos, transmutar energias doentes em energias salutares. Aceitar os defeitos, os vícios e as virtudes para começar o processo de renovação, porque está dentro da lei. E ele diz mais, só isso é capaz de trazer-nos prodígios. Prodígios, ele fala, de paz e vitória sobre nós mesmos. É a questão do desenvolvimento da conquista interior, da questão do conhecer-se a si mesmo. É um processo de aceitação, né? Para o autoencontro. E do autoencontro a gente poder cair em si. É aquele momento do filho pródigo. Que ele percebeu que danado eu estou fazendo aqui. Eu tenho um pai maravilhoso. Uma riqueza excepcional. O que é que eu estou fazendo? Nessa lama, não preciso disso, não preciso sofrer. Olha bem, a reflexão do filho pródigo é essa. Eu não preciso sofrer. Aí ele faz todo um processo de retorno. É uma renovação, é uma aceitação. Algo novo, né? Renovar. Exatamente. Inovar e fazer diferente. Aceitar, principalmente pelo processo da aceitação de si mesmo, nas virtudes e nos defeitos. A gente pode até botar renovar e fazer de novo, agora diferente, agora melhor. Né? Pois é, e sempre no processo de estar com fé de que eu vou conseguir, de que eu vou recuperar, de que isso vai passar. Porque o filho pródigo, ele só sofreu enquanto ele estava perdido, desconectado com a questão paterna. Quando ele percebeu que isso era o que trazia o sofrimento a ele, ele não desistiu, ele não quis por fim a sua vida medíocre, né? Ele não se desesperou, ele não desistiu. Ele fincou o pé, levantou-se
e firme, convicto de que o rumo que ele ia tomar agora era o verdadeiro, era o certo, ele fez o processo de retorno renovado. Renovado. Porque ele chega ao pai, a gente lembra disso. E a primeira coisa, o pai não quer nem saber, vai logo abraçando, né? Porque é amor, é renovação, é amor. Mas ele disse, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho mais. Mas pelo menos me trata como teus empregados. A humildade, né? né? Ele reconheceu, ele realmente Aceitou. fez aquela auscultação íntima que fez-lo entender a necessidade de servir, a necessidade de ter submissão à vontade, ao processo do Pai. Né? Isso é interessante tudo a gente renovar. Aí Emmanuel, só concluindo esse primeiro parágrafo, né? Esse processo é capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar. Olha o que Emmanuel diz. Aceitar construtivamente. Aceitar construtivamente. Realizando, desenvolvendo, mudando, questionando, fazendo realmente acontecer. As experiências que nos façam precisas. Né? Tudo que nos acontece. Se a gente Fantástico. aceita e fazemos todo esse processo de renovação, aí sim, a gente entra no equilíbrio. Reequilibra as energias, né? Reequilibra a vida. Olha que interessante, né? Aí ele continua dizendo, se atingistes a integração profunda com as bênçãos da vida, é um processo. A gente chega lá. Aí, nesse momento, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Considera a tarefa que a divina promessa, a divina providência te confiou. Olha essa palavra seguinte, Mary. Deus não te envia problemas de que não estejamos necessitados. Com certeza. Deus não nos envia problemas de que não estamos necessitados. Presta atenção no contexto. Não é uma questão qualquer, é uma necessidade. Não é algo gratuito, fortuito, ao acaso. É necessário. É providencial. E por que não dizer oportuno? É como se a irmã estivesse dizendo aqui, se não for desse jeito, você não cresce, você não melhora, você não vai chegar ao patamar um dia, né, obviamente, de entendimento de que depois da tempestade, hoje você verifica, você se sente, você está na bonança. Então, é necessário. E quando a gente assim aceita, né? Porque é aquela coisa que ele coloca anterior de aceitar, a gente vai entrando nessa integração, né, profunda com as bênçãos da vida. E às vezes a gente acha que as bênçãos da vida só são as coisas boas, mas é tudo que a vida vai nos trazer. Tudo. Considerando a tarefa que a divina providência te confiou. Então a gente não tem a dimensão, eu sempre penso nisso, Queiroz. Como nós simplificamos a importância do estar aqui neste planeta. Como nós esquecemos todo o trabalho espiritual que foi nessa construção da nossa vinda. Veja só, é uma tarefa divina. Só o planeta, bilhões e bilhões de anos, até que tivesse condições de nos receber. Isso é uma tarefa divina que Deus, que a espiritualidade nos confiou. Você vai se ajudar e ainda vai precisar ajudar mais um pouquinho, né? E aí, Deus não nos envia problemas que não estejamos necessitados. E é aquela frase que a gente já conhece. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, nós vamos ter as condições. Basta a gente aceitar.
a gente querer fazer a renovação, buscar os meios que estão tão próximos, às vezes a gente que não está vendo. É verdade, né? é verdade. Então, e aí nós vamos entrando num processo de desenvolvimento mesmo dessas virtudes que nós precisamos para alavancar o nosso caminhar aqui. E aí Emmanuel prossegue dizendo, ó, aceitação e paciência. Aceitação e paciência. Porque as coisas não acontecem de um dia para a noite. Né? E sem fuga ao trabalho. Porque existe um labor, tem um processo Sim. a ser mudado, a ser enfrentado. Mas, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena até porque quando eu me coloco nessa frequência, nessa ação, o universo inteiro está torcendo por mim, está conspirando a meu favor, está literalmente me auxiliando. Então, eu não estou sozinho. Uhum. Isso, aceitando, entendendo, estando convicto, é mais do que uma alavanca, é mais do que um empurrão, é mais do que uma chuva de bênçãos, né? Que eu possa estar percebendo nesse processo necessário, justo, é bom frisar, necessário, justo, oportuno, para que eu possa realmente desfrutar da verdadeira felicidade. Então, é como o Melry falou, está a um átimo, está a um mero momento de um pequeno sacrifício, que às vezes eu acho que é um horror, né? Às vezes eu acho que não vai nem nunca passar, mas se a gente refletir direitinho na questão da vida e lembrar da oportunidade reencarnatória pela ótica da imortalidade, meus irmãos, é um tempo muito diminuto. Sem dúvida, vale a pena. Sem dúvida, isso otimiza realmente o meu processo, o meu pensar, a minha atitude necessária de renovação. Então, não desistamos. Jamais. A existência é uma oportunidade mais do que milagrosa. Se a gente busca milagres, pensemos na existência. Como Mary lembrou, é um processo gigantesco, magnífico, divino, ao nosso favor, à nossa necessidade. Pensemos na grandiosidade de Deus, que nos concita toda a criação, toda a oportunidade, para que a gente possa vencer, para que a gente possa ser feliz. Todo processo que está dificultado é nosso, não é de Deus. Mas basta a gente vencer aquele impositivo, basta a gente mudar a energia e novamente reconectar-se com Deus, que o diapasão muda. A gente começa a se sentir melhor, a gente começa a revigorar-se. Mas o justo sacrifício mínimo é necessário. E, sem dúvida, na oportunidade, vai nos fazer sermos melhores e mais fortes. Jamais pensemos em desistir. Se for o caso, busque ajuda. Vá no centro espírita, vá num psicólogo, procure uma ajuda de um amigo, de uma amiga, de um pai, de uma mãe, de um colega de trabalho, mas nunca desista. Deus e o universo está a teu favor, está torcendo por você. Agora, é como Jesus falou, olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Não nos fechemos em nós mesmos, criando aquela carapaça de depressão, de angústia, de energias pesadas, deletérias, que nos fazem, que nos proporcionam um isolamento de tudo que está ao alcance da vida para nos socorrer. Porque a vida ela vai nos socorrer, mas ela pede que pelo menos nós estendamos a mão a ela, para que ela possa fazer o processo tão justo, necessário e oportuno. Ok? Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Reflitamos nisso. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate, olha bem, qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste. Qualquer tempo. Todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer-se. Né? Oportunidades. Esteja à vontade, que eu já falei demais. Então, né? E Emmanuel continua falando, né, que o amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos, né? Porque aí a gente precisa entender o amor nessa circunstância do que nos cabe cumprir, a dedicação, a disciplina, a responsabilidade de fazer o melhor, né? Então, quando a gente nos colocamos diante de uma tarefa, dando o melhor de nós estamos exercitando o amor. Porque o amor está em toda a prática que tem um propósito digno, que tem um propósito bom, que tem um propósito de renovação. Então, no momento em que eu vou fazer algo, seja a coisa mais simples, mas eu faço com todo o meu ser, ou seja, com todo o meu empenho, eu estou justamente utilizando o amor, né? Então, que o amor que estejamos acrescentando A obrigação. Ou seja, transformar os momentos de dificuldades realmente num aprendizado gratificante, né? Que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Então, se eu vou fazer algo com cara feia, com raiva, querendo estar em todo canto, menos na lida, e sabendo que aquilo ali é necessário, eu estou plantando o quê? Infelicidade. Não há coisa mais infeliz de você fazer algo sem dar de você mesmo. Mas no momento que, primeiro, eu já entendi a lei de causa e efeito. Eu já sei que eu preciso refazer, reconstruir o equilíbrio com a lei. Então eu vou me colocar à disposição de Deus para atender o chamado que Ele está me dando para o meu melhoramento. Por que não a gente fazer por amor? Cuidar, né? A nossa tarefa de trabalho, além de tudo que está, seja a nossa atividade profissional, seja a nossa tarefa no lar, seja a nossa tarefa no centro espírita, seja onde for, que possamos colocar o objetivo maior da nossa tarefa, o bem, o ser útil. Quando a gente faz algo já nesse sentimento de ser útil ao que for que a gente vai fazer, e essa utilidade ela ser, vamos dizer assim, iluminada pela nossa boa vontade, as coisas têm, veja só, a felicidade para nós mesmos. E aí a gente vai se sentir grato pela oportunidade. Já não vamos sair para fazer aquela atividade que muitas vezes requer de nós até um desprendimento, que requer de nós um esforço, porque nem tudo é fácil e simples, requer de nós um esforço, né? Mas aí já vai se tornar um outro movimento, já vai trazer uma paz interna, e isso é muito bom. E olha o fechamento de Emmanuel. Onde estiveres e como estiveres.
Onde estiveres, local. E como estiver o teu estado espiritual, teu estado de sentir, né? De existir. Nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade. Porque realmente o coração inflamado, agoniado, angustiado, não vai resolver nada. Só vai complicar mais, né? Dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade, eis a questão crucial, que é o amor, meus irmãos, que cobre realmente a multidão de nossas faltas. O que é que ele está dizendo aqui muito claramente? Você não precisa sofrer, você não precisa desistir, você não precisa se entregar à angústia, à mutilação, ao sofrimento, à dor. Porque é realmente o amor que cobre a multidão de nossas faltas, inclusive apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Basta espírito de serviço e serenidade. Espírito de serviço e serenidade. Para aceitar as coisas, para fazer as coisas com sentido. E mudar. Né? E mudar, né? E principalmente porque não é só aceitar. Com amor, você tem né? a obrigação e o dever, como ele diz aqui, de mudar, de fazer o seu processo, que é seu. O meu processo é meu. O processo de Marilourdes é dela. Mas a gente pode se apoiar. Eu posso dar a mão a ela, ela pode dar a mão a mim, o outro se sustentar. E, sem dúvida, o amor está no processo, está na vanguarda, nos proporcionando tudo do que precisamos para a superação, para a melhoria e para a conquista da paz e a libertação. Então, isso é fato, isso é verdade, a gente precisa internalizar. Não é à toa o chamado do Cristo. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas até chegar ao Cristo tem todo um processo, né? Tem todo um caminhar de superação, de renovação, de aceitação, para enfim chegar a Ele e sentir-se aliviado. É verdade. É isso, né? Mensagem melhor para que a gente possa... Para o nosso Natal, para o nosso Ano Novo, renovação em amor. Em amor. Né? E a aí... espiritualidade sabe o que faz, não é? Com certeza. Para fechar, eu vou trazer aqui uma pequena mensagem de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, com o título Burilamento. E ele diz assim: se a provação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofreis. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. E Deus te orientará. Emmanuel. É isso aí, meus irmãos. O Cristo em nós, hoje e sempre. Muita paz a todos. Uma excelente semana e até quarta-feira que vem com mais um programa Página Aberta. Obrigado pela companhia de todos vocês. Até lá, não é isso, Mary? Com certeza que possamos ficar na paz. Hoje e sempre.